Bom dia, meus queridos. Estamos com saudades de todos, mas em breve, eu não tenho dúvidas, nós estaremos juntos de novo na nossa classe, na sala de aula, classe Metanoia, para estudarmos pessoalmente a palavra de Deus. Mas enquanto isso, nós vamos estudar à distância, vamos fazer a nossa parte. Queridos, nós quando paramos as atividades na igreja, nós estávamos estudando a revista sobre a Reforma Protestante. Então nós vamos fazer uma parte introdutória, porque na próxima semana nós vamos dar prosseguimento de onde nós paramos com o seminarista Vinícius. Então agora nós vamos fazer uma introdução ao estudo da Reforma Protestante. Então, para fazermos este momento, nós precisamos entender que a igreja, com o passar do tempo, passou a ser chamada de Igreja Católica. Mas antes, a igreja era chamada apenas de Igreja Cristã, porque os apóstolos eram chamados de cristãos, porque pregavam sobre Jesus Cristo. Então, aqueles que pregavam a Cristo eram chamados de cristãos não por uma autodenominação, mas porque foram apelidados. Então, o cristianismo surgiu no primeiro século, logo depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus, que foi naquele período em que os apóstolos estavam em oração no dia do Pentecostes, e quando desceu o Espírito Santo, muitos se converteram ali e a igreja passou a ser cheia da presença de Deus. Então, com o passar dos anos, a igreja foi sofrendo muitas perseguições, como vocês já têm ciência, mas no futuro, no quarto século, a igreja passou a ser aceita e se tornou, no final do quarto século, a igreja oficial do Império Romano. Então a igreja passou, a se denominar Igreja Católica Apostólica Romana. Por que Igreja Católica? Porque católico significa universal. Então, a ideia é de que todos ali teriam que se tornar universal. Teriam que ter uma única religião. Então, teriam que abandonar o paganismo. Se alguém tivesse outro tipo de religião e fosse do Império Romano, este teria que abandonar, porque se não se tornasse cristão, seria perseguido e preso. Então note bem que a igreja antes perseguida passou a perseguir, de forma que a igreja se distanciou da sua origem. Vamos, antes de darmos prosseguimento a esse contexto, nós vamos fazer a leitura do livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, para identificarmos como funcionava a igreja no passado, a igreja primitiva, porque a igreja romana passou a se tornar uma igreja distante dos padrões bíblicos, dos padrões da espiritualidade da primeira igreja. Então nós notemos que a igreja passou a ser chamada Igreja Católica, porque foi universal, Igreja Apostólica, porque a ideia que passava é que a igreja estava fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos. E a Igreja Romana, porque a igreja agora não passou mais a ser, não seria mais a Igreja de Cristo, mas sim a Igreja de Roma, do Império Romano, que até hoje a igreja é chamada assim porque pertence àquele império romano que foi extinto, a gente sabe disso. O Império Romano agora existe, mas de uma maneira diferente, uma maneira mais, vamos dizer, camuflada. No entanto, a igreja romana permaneceu com seu império. Bem, vamos ler a partir do versículo 42 do capítulo 2 do livro de Atos. Diz assim a palavra de Deus, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão
e no partir do pão, além de perseverar nas orações. Ou seja, a igreja estava fundamentada na doutrina apostólica, nos ensinamentos dos nossos pais na fé. Paulo, Pedro, João, Tiago, esses e vários outros, Tomé e outros apóstolos, que nós sabemos muito bem que serviram ao Senhor com muita eficácia e ensinaram a pura e sã doutrina, aquilo que eles aprenderam diretamente com o Senhor Jesus Cristo, porque eles eram testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja era aquela que fazia tudo aquilo que ensinavam os nossos pais na fé. Então, no versículo 43, diz aqui que em cada alma havia temor, e prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Porque a igreja era uma igreja viva, uma igreja cheia do poder de Deus. Então, muitos milagres aconteciam no meio da igreja por intermédio dos apóstolos. A igreja era uma igreja que orava, uma igreja que não parava de orar. Todos os dias estavam no templo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, vejamos, irmãos, que a igreja era muito diferente da igreja cristã atual. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então era a igreja forte, mais forte especialmente no sentido espiritual, porque era uma igreja bíblica, uma igreja que não se dirigia por ensinamentos de homens, mas de Deus. Era uma igreja que fazia aquilo que Cristo determinava. Por isso, não deixava de ser uma igreja católica, porque era uma igreja universal, Não deixava de ser uma igreja apostólica, porque estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, mas não era a igreja de Roma. Roma não tinha nenhuma ligação, muito pelo contrário. Roma perseguia as igrejas justamente porque a igreja estava fundamentada na doutrina dos apóstolos. De sorte que, quando a igreja se tornou uma igreja do Império Romano, ela deixa de ser uma igreja verdadeiramente cristã, ou seja, genuinamente cristã. O primeiro imperador a autorizar a religião cristã, a igreja, ou seja, acolher a igreja, foi Constantino, no início do quarto século. E Constantino, ele não apenas autorizou, mas ele se tornou o chefe da igreja. Ele dizia então que a partir daquele momento a igreja pertencia ao Império Romano. Então ele mesmo convocou um concílio, que foi chamado Concílio de Nicéia, o primeiro concílio, para desfazer algumas divergências teológicas, de sorte que Constantino é quem determinava e quem ordenava tudo na igreja. Então a igreja passou a ser chamada de igreja romana. A igreja agora não é mais de Cristo, é do imperador. E no final do quarto século, sabemos que o imperador Teodósio, ele determinou que a igreja deveria ser a igreja oficial do Império Romano e que ninguém poderia ter outra religião a não ser o cristianismo. De forma que todos os pagãos se tornaram cristãos a contragosto. Então não era mais uma igreja de convertidos, era uma igreja de pessoas que eram obrigadas
a fazer parte. Ou seja, imaginem os irmãos, se aqui no Brasil houvesse um decreto como esse. Vamos dizer que o império, o regime fosse imperial, não é? O imperador fosse um ditador. E todos deveriam se tornar cristãos, se tornar batistas, não é? Se tornar evangélicos. Imagina o caos que seria nas nossas igrejas. Iria entrar gente de todos os tipos, né? E pessoas que não eram convertidas, sem Deus, iriam querer modificar e assumir liderança, assumir cargos. Então foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja se tornou não cristã, não convertida, mas se tornou a igreja, vamos dizer, secularizada, uma igreja mundanizada. E até hoje, o cristianismo, no aspecto da igreja romana, ainda é uma igreja mundanizada. É uma igreja que está andando dentro dos padrões que o mundo determina, que o mundo exige, de acordo com a convenção da sociedade. Mas, depois de algum tempo, houve uma reforma, que nós chamamos de reforma protestante, né? A ideia era justamente de que a igreja pudesse se converter, mas isso não foi possível. Então Lutero, ele apresentou as 95 teses, foi perseguido, não foi morto porque ele foi escondido pelo governo alemão, e o governo alemão aderiu, como outros governos aderiram, o protestantismo luterano, de forma que houve uma tentativa de mudança, mas na verdade o que aconteceu foi uma divisão. Né? A ideia de Lutero, o pensamento de Lutero era mudar a igreja. Como isso não foi possível, então houve a divisão da igreja entre igreja protestante e igreja católica, que até hoje perdura. Bem, mas essa aqui é uma parte só introdutória. Na semana que vem, nosso seminarista Vinícius irá fazer o estudo, né, de onde nós paramos na revista, mas eu gostaria sempre de estar contextualizando, né? Então nós vamos trazer alguns aspectos doutrinários e quais foram as mudanças teológicas que aconteceram no decorrer da existência da igreja, que culminou na reforma, culminou nessa divisão, né? Então houve a divisão, já tinha havido uma divisão anteriormente, logo no início, né, do século XI para o século XII. Então, na verdade, entre a igreja do Império Romano Ocidental e a igreja do Império Romano Oriental, né? Ocidental seria com sede em Roma e oriental com a sede em Constantinopla. E a igreja oriental passou a ser chamada Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E a igreja ocidental continuou com o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Ali, aquela região da Rússia, né, aderiu, o povo aderiu à igreja ortodoxa, que até hoje existe lá e é muito forte. E a igreja católica é a maior igreja cristã que existe, não é? Mas, no entanto, está perdendo adeptos, justamente por conta desse afastamento do Senhor Jesus Cristo e da falta de comunhão com Deus, onde não há a presença do Espírito Santo. É preciso conversão para ser salvo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a igreja verdadeira é a igreja de convertidos. É por isso que nós pregamos a conversão. E nós que somos batistas, nós também pregamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o nosso viver diário. Então nós só aceitamos aquilo que está dentro da palavra de Deus, a doutrina bíblica, conforme a igreja primitiva. Então nós estamos, como batistas, nos aproximando, sim, da igreja que iniciou. Tem muita gente que diz assim, a igreja
sempre foi católica, não. A igreja sempre foi de Cristo, mas depois passou a ser católica de Roma. Não é? Mas a primeira igreja era a igreja de pessoas convertidas que eram batizadas de acordo com a sua profissão de fé. Queridos, nós vamos parar por aqui, porque tem muito conteúdo a ser explorado, mas semana que vem nós vamos dar continuidade e que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um domingo de muitas vitórias, um domingo de muita tranquilidade, apesar dessa quarentena, né, que tem levado muita gente a sofrer, né, especialmente no aspecto emocional, mas vamos ter paciência, perseverança e vamos vencer. Vamos vencer através das nossas orações e juntos com o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso, nós vamos estudando, mesmo à distância, a palavra do Senhor e vamos tentar a cada dia crescer em Cristo, crescer na estatura espiritual, conforme nos orienta o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de muitas bênçãos, no nome de Jesus.